Olá, boa noite, meus amigos, meus irmãos aqui da Vila Assunção e todos vocês que também podem estar nos assistindo através da rede de transmissão aqui pelo YouTube, pela internet, enfim. Em qualquer lugar que você esteja, meu boa noite. Meu nome é Renato Alencar, eu sou membro regular da Igreja Adventista da Central de Santo André e fui convidado gentilmente pelo nosso amigo, irmão de longa data, o Dorival. Aceitamos e é um prazer estar com vocês hoje aqui. O tema que eu escolhi para nós falarmos nessa noite é um tema sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, e o que isso tem a ver com a nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Recentemente eu estava zapeando na TV aberta e lá encontrei, como vocês sabem, tem várias igrejas, né, que pregam lá, milagres, essas coisas, mas eu achei interessante porque dois pastores estavam conversando sobre o santuário terrestre, as mobílias, o castiçal, o candelabro, né? O que representava aquilo. Eu achei interessante porque o texto, a doutrina do santuário terrestre é quase que exclusiva da Igreja Adventista. E hoje eu quero dar uma pincelada e mostrar para vocês qual que é a relação da nossa igreja com o templo, com o tabernáculo, com o santuário terrestre. Para contextualizar, eu gostaria de ler aqui com vocês, nas Escrituras Sagradas, o que Deus conversou com Moisés quando ele esteve no Monte Sinai. Vamos lá, está em Êxodo 25, no verso 8, 9 e o verso 10 também, e o 11, por que não? Vou ler para vocês. Diz Deus, faze-me também, veja, além de tantas orientações que Deus havia dado, fora dada a Moisés, os livros, as leis, fora as tábuas dos 10 mandamentos, Deus diz assim, faze-me também um santuário, para que eu possa habitar entre o meu povo. Farás tudo de acordo com o modelo do tabernáculo e as instruções para a mobília que eu te revelar. Farás também, Moisés, uma arca de madeira de acácia, com 1,10 m, veja, aos detalhes, irmãos. 1,10 m de altura, nem 11, nem 12. 1,10 m de comprimento, 70 centímetros de largura por 70 de altura. Essa era a arca do concerto. Você vai cobrir essa arca com ouro por dentro e por fora, e fará sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, que aporás nos 4 cantos inferiores da arca, para que ela fosse transportada. Então, ali Deus dá a Moisés o início das primeiras orientações de como ele deveria fazer um santuário, um tabernáculo, na qual Deus ditaria todos os detalhes daquilo que havia no céu, de um santuário que havia no céu. Mas paramos por aqui. Voltemos a Adão e Eva lá atrás no Jardim do Éden. Adão e Eva, eles gozavam da presença diária de Deus. Tinha esse privilégio. Mas por algum motivo de separação, Eva foi, como nós sabemos, ela foi enganada pela serpente, que ali no jardim estava cercando ele, para que de alguma forma Adão e Eva caíssem no pecado. E de fato aconteceu. Eles caíram e Deus os procurou no jardim, porque
eles sabiam da promessa de Deus, que no dia que eles cometessem aquele pecado, que era comer o fruto proibido, eles morreriam. Mas sabe, irmãos, aconteceu uma coisa impressionante. Eles não morreram. Deus disse, certamente morrerás, mas eles não morreram. Será que Satanás, quando disse para Eva que eles não morreriam, Satanás acertou? Mas o que aconteceu ali foi algo impressionante, irmãos. Deus separa do rebanho de Adão um lindo cordeirinho, uma gracinha, que ali Deus o imola na frente de Adão. Tira a sua pele e faz roupas para Adão e Eva, porque eles estavam nus, estavam envergonhados. A luz que antes tivera, agora não tem mais. Então Deus chama Adão e Eva, e chama Adão principalmente, e diz, Adão, esse cordeiro está morrendo no seu lugar, é uma representação do que vai acontecer na plenitude dos tempos, quando eu mandar o meu filho, ele vai ser o cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. O meu filho, Jesus Cristo, ele vai morrer no seu lugar. Porque alguém tinha que morrer. Então Deus conta para Adão e Eva toda a história, todos os detalhes da redenção. E diz, isso vai acontecer. Adão viveu 930 anos. Nesse período, Adão teve filhos e filhas, netos, e a terra foi sendo povoada, foi sendo habitada. E aquelas informações que ele recebeu de Deus, agora era passada de pai para filho, de geração em geração. Nós temos os pontos tópicos na Bíblia. Nós temos o ponto de Noé. Noé recebeu de Deus uma informação de que a terra seria destruída. Por quê? Porque o pecado de Adão e Eva, ele se proliferou na multidão das pessoas. As pessoas passaram a adorar imagens, a idolatrar e seguir os seus próprios impulsos, criando deuses. Isso foi entristecendo o coração de Deus até que ele disse, vou destruir a terra. Mas ele parou e deixou Noé para dar prosseguimento na humanidade. E aí Noé tinha toda a instrução desses sacrifícios diários, os cordeiros que representavam o perdão dos pecados. Porque toda vez que aquele que se matava um cordeiro, era uma dor terrível para o pecador. Era isso que Deus inculcara na mente deles por anos. Chegamos então a Abraão. Deus, no meio daquelas nações ímpias, aquelas nações que estavam dominadas pelo pecado, e principalmente, irmão, pela idolatria. A idolatria era o que mais consumia o coração de Deus. E Abraão foi pensado daquele povo e disse, Abraão, sai desse povo, vai para um lugar e de lá farei de ti uma grande nação. Então, Abraão pega a sua esposa, Sara, e eles partem para uma terra, para Canaã, para uma terra, e ali ele foi sem rumo, sem destino, porque Deus vai para algum lugar, e eu farei de ti uma grande nação. E Abraão também recebeu dos seus ancestrais, do seu pai. Ele recebeu as instruções do sacrifício diário. E nós temos uma cena que marcou muito a vida de Abraão, foi quando Deus pediu o sacrifício do seu filho. Era comum aqueles homens, para vocês terem uma ideia, irmãos, era comum aqueles homens sacrificarem seus filhos para Moloque. Moloque era uma imagem, ele tinha um furo na barriga, e ali as mães, achando que estavam fazendo um sacrifício perfeito, jogavam seus filhinhos ali.
Então, quando Deus pede para Abraão um sacrifício, Abraão coloca em mente aquelas cenas. Mas Deus falara com Abraão. E Abraão, ele leva seu filho Isaque, o único filho, o filho da herança. Aquele filho que seria o herdeiro, que daria sequência à grande nação que Deus prometera a Abraão, agora Deus pede que o mate. Então, lá em cima no morro, encurtando a história, vocês sabem que Isaac chega para Abraão e diz: pai, estou vendo aqui o altar que foi orientado por Deus desde Adão. Estou vendo aqui o altar, estou vendo aqui o cutelo, a faca, mas eu não vejo o cordeiro. Então Abraão diz: Deus proverá. Então, no momento limite, aquela cena em que Abraão tinha que sacrificar seu filho Isaque, Deus provê ali um cordeiro. Então, mais uma vez, um cordeiro morreria no lugar do homem. Abraão, Isaque, e agora Isaque, ele cria a sua família, ele tem a sua família, agora ele vai para as terras de sua parentela, e lá ele encontra a sua esposa Rebeca. Isaque agora casa-se com Rebeca. E Isaque tem 2 filhos, Jacó e Esaú. E Jacó e Esaú têm seus atritos, a história que nos conta. Mas eu quero dizer, irmãos, eu vou esquecer um pouco de Esaú e nós vamos entrar com Jacó. Jacó traiu seu irmão e esse pecado pesou muito em sua vida, até o dia que ele encontrou com Deus e com Jesus em Betel e brigou com Jesus, lutou com Jesus. E ali o seu nome foi trocado para Israel. Agora o seu nome vai ser Israel, porque Jacó era o nome de um traidor, de um enganador. Então, irmãos, a história vem vindo. Então, agora não é mais Jacó, é Israel. E ele parte para as terras e a sua parentela e casa-se. Ele casa-se com quem? Com Raquel. Mas não, ele casa com Lia primeiro. Depois ele casa com Raquel. E lá Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos, ele cria, ele passa para essas crianças todo o ritual da morte do cordeiro. Eles não se esqueceram desse evangelho que era: pequei, e agora eu tenho que imolar um cordeiro porque ele morra no meu lugar. Esse evangelho vem sendo pregado, vem sendo praticado por toda a nação hebraica. Então, Jacó, melhor, Israel, ele tem lá seus 12 filhos. Mais tarde viriam a ser as 12 tribos de Israel. Ele tem um filho, José. José é vendido para o Egito. E lá ele, como escravo, ele cresce lá no Egito. Mas a idolatria, a prostituição, o pecado, a impiedade, nos dias de Jacó e de Israel, também eram grandes, eram perversos. E aí, então, vem uma fome nas terras de Jacó e nas terras onde viviam. José foi para o Egito, lá ele cresceu, se preparou. Nós temos a história dos sonhos, que ele vive das vacas gordas, das vacas magras. Lembram disso? Então, José, através de Deus, ele prepara o Egito para receber, para enfrentar os 7 anos de fartura e também os 7 anos de fome. E nesses 7 anos de fome, a família, vamos encurtar a história, irmãos, a família de Jacó, ou melhor, de Israel, a sua parentela, ela desce para o Egito. E ali eles ficam. Eles criam moradia, porque eles são parentes de José, um homem honrado, um homem admirado pelos faraós de sua época. Mas o tempo passou. José morreu.
Israel morreu, seus irmãos talvez morreram, e as gerações e outras gerações foram sendo criadas ali, no Egito, e eles foram sendo influenciados pela idolatria, pela cultura egípcia. O Egito era a nação mais poderosa nos tempos de José, de Israel. O Egito era uma potência militar, era uma potência, e todos admiravam. E o Egito agora, vendo o progresso do povo de Deus, aquela nação que derivou de Abraão, seria abençoada, aquela nação no Egito agora ela cresce. Ela é abençoada no Egito, mas ela promove a inveja. Ela promove uma raiva nos faraós que vieram depois, os faraós que conviveram com José, os faraós que não conheceram José, e agora eles escravizam o povo de Israel. E aquele povo fica por ali, no Egito, diz a Bíblia, por 430 anos. Irmãos, pensem, o nosso Brasil, ele tem 520 anos, 521 anos. Quando os portugueses aqui chegaram, haviam índios. E a Bíblia, eles fizeram, foram chegando e foram fazendo, montando suas atividades aqui no Brasil, e a população do Brasil foi crescendo. E hoje, em 500 anos, nós somos em quase 220 milhões de brasileiros. Agora, imagina você, irmãos, 430 anos, o povo de Israel crescendo, procriando, populando o Egito, aquela nação invadindo o Egito. Invadindo, não, eles estavam no Egito. São 430 anos escravos, dominados pela influência daquela nação ímpia e idólatra. Então Deus suscita um homem, Moisés. Moisés agora, conhecemos a história de Moisés, não vou entrar nos detalhes. Moisés agora, ele é um homem forte. Ele é o filho do faraó. É o filho adotivo de faraó. Cresceu, estudou aos pés da mãe, fez as faculdades, mas aos 40 anos ele saiu do Egito, porque ele tinha uma missão. Ele foi para o deserto, foi para as terras dos seus parentes, ou melhor, conheceu a sua esposa, Joquebede. Joquebede era a mulher dele. Ele conheceu sua esposa e conheceu um homem, Jétro, sabe, um homem. E lá ele passou mais 40 anos aprendendo, ou reaprendendo, uma vida simples. Até que um dia, Deus o chama, encontra com ele numa área onde uma sarça pegava fogo, mas ele não viu o fogo, mas ele ouviu a voz de Deus. Então, Moisés, ele é incumbido para tirar o povo de Israel. O povo totalmente desaprendido, desnudado das culturas do seu povo. Aquilo que eles aprenderam de pai para filho, de geração em geração, das coisas que Deus mandaram. Então, agora Moisés, ele desce ao Egito e tira o povo. E nós conhecemos a história. Você sabe a história. Moisés leva o povo, atravessa o Mar Vermelho, a nuvem à noite que cobria. Durante o dia, a nuvem à noite, ela esquentava, protegia do frio. E durante o dia, protegia do calor. E o povo viu esses milagres. O povo viu o Mar Vermelho abrir. O povo viu o maná cair do céu. Então, quando eles estavam literalmente livres do Egito, então agora Deus chama Moisés para o Monte Sinai. E ali Deus chama Moisés e fala: Moisés,
tudo aquilo que eu disse para os seus pais, que eu disse para Adão, que eu disse para Abraão, que eu disse para Noé, para Jacó, tudo que eu disse, agora eu vou escrever. Você vai escrever em livros, eu vou escrever os 10 mandamentos que vão reger a minha nação, o meu povo. E aqui eu vou te dar as tábuas da lei. Então, Moisés, ele passa lá 40 dias com Deus. Vocês sabem que quando ele desce com as tábuas na mão, ele vê o povo em idolatria. Foi o bezerro que eles fizeram de ouro. Se era uma coisa que Deus tinha mais, o que mais entristece o coração de Deus é a idolatria. O que você está adorando hoje? Está tirando Deus da sua vida? Pense, é algo que entristece muito a Deus. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro as coisas de Deus, e as demais vos serão acrescentadas. Essa é o norte do cristão. Primeiro Deus, depois as outras coisas. Mas quando Moisés depara com o povo, com as tábuas da lei, e com as informações que ele tinha para passar, tem aquela decepção, e ele quebra as tábuas da lei. Mas ele volta, persegue pelo povo, uma parte morre, aqueles que adoravam o bezerro morrem. Então, aí onde nós chegamos? Nós chegamos agora onde Deus vai organizar o povo. E aí ele diz, Moisés, depois que eu te dei as tábuas da lei, aquela cena de pirotecnia, trovões, raios, fogo, o monte fumegava. Fale por nós, Moisés, porque nós não podemos ver a glória de Deus. Foi um espetáculo. Eu vou ler para vocês, e veio um texto agora, em Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo, eu acho que é o capítulo 11. Deixa eu ver se é o capítulo 11. 11, 19. Ah, tá bom, aqui. 11, 19. Olha aqui. Só para mostrar para vocês uma coisa interessante, que o nosso apóstolo João, ele viu no céu a seguinte cena, verso 19. Nesse momento, se abriu o santuário de Deus nos céus. E ali foi observada, olha só, irmãos, a Arca da Aliança. Ou seja, a mesma arca, ou melhor dizendo, a arca que Deus deu o modelo para Moisés que fizesse, estava lá no céu. A Arca da Aliança. E quando João observa, ele vê que houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Quando Deus dá os 10 mandamentos para Moisés, na cordilheira do Sinai, ali houve um espetáculo do qual eles nunca viram. Monte fumegando. Existem alguns arqueólogos que até hoje, quando eles fazem aquelas buscas arqueológicas, existem partes da Cordilheira do Sinai que tem betume, pedra queimada. É um indício de que ali, naquele lugar, houve um grande incêndio. Houve fogo. Aquilo pegou fogo. Então, nesse momento, Deus disse para Moisés, fará para mim um santuário, para que eu possa habitar. Então, Deus fez um santuário. E aqui nós vamos fazer uma descrição breve, porque é muita coisa do santuário que Deus pediu para que Moisés fizesse. Então, ele dividiu as tribos no acampamento, de tal maneira que as tribos ficassem de frente para aquele tabernáculo. Havia um pátio
havia uma pia, depois um compartimento que Deus chamou de lugar santo. Esse lugar santo, Deus coloca um candelabro, uma mesa com os pães da propiciação. Aqueles pães eram 12 pães que representavam as 12 pias. E no meio, uma pia, para que ali fosse espargido o quê? O sangue de um cordeiro, seria o cordeiro morto em prol dos pecados daqueles homens de Israel. Eu tenho a impressão que eles, nos 430 anos, devem ter ouvido dessa orientação de Deus. Então, Deus agora, através de um livro, Moisés escreve qual seria o ritual. Então, cada pecado que era cometido, deveria um cordeiro morrer. Mas voltamos à mobília do santuário. Então, Deus, minuciosamente, ele detalha como ele quer o santuário. Então, ali tem um pátio, uma entrada com uma pia, de mais ou menos 3 metros quadrados. E ali, então, tem um outro compartimento, que seria o primeiro compartimento fechado com véu, cortinas, as cortinas com filetes de ouro, muito lindos, muito detalhados. As mobílias, as madeiras, toda revestida de ouro puro. Ali eu tenho um primeiro compartimento que Deus determinou que chamasse o lugar santo. Depois disso, tinha um véu que separava o primeiro do segundo compartimento. Detalhe agora, irmãos. Esse segundo compartimento Deus chama o lugar santíssimo, o santo dos santos. É o lugar onde a minha presença será manifestada. Ali, ele coloca um utensílio. A arca do concerto. A arca que contém o quê, irmãos? Uma pena que nós não estamos na igreja para ouvirmos as respostas, né? Mas a arca que tinha a tábua dos 10 mandamentos. A lei de Deus. A lei dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o meu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. A regra áurea do governo de Deus estava ali, depositada naquela arca que minuciosamente, detalhadamente, Deus pedira para que Moisés disse aos seus arquitetos, aos seus engenheiros, aos seus marceneiros, que fizesse detalhadamente, nenhum centímetro a mais nem a menos. E ali, revestida de ouro, as tábuas da lei de Deus, dadas para Moisés, ele deposita dentro da arca, no lugar que nós chamamos o Santo do Santo, o lugar santíssimo. Então, eu fiz essa retrospectiva, irmãos, para que nós chegássemos agora no ponto onde que Deus, novamente, ele se manifestava através do ritual do santuário pelo seu sumo sacerdote. Pelo seu sacerdote. Ele disse o seguinte: Moisés, o teu irmão Arão, ele será o sumo sacerdote. E os filhos dele, os sacerdotes. Qual é a missão de Arão? Arão não vai entrar no santuário todo dia. Quem vai entrar no santuário? Quem vai fazer as coisas? Os levitas, os filhos de Arão, eles vão receber o pecador com o cordeiro na mão. Então, para cada pecado, eles deveriam levar um cordeirinho, parar ali na frente, no pátio, e ali eles imolavam aquele cordeiro sem mácula, um cordeiro
sem doença, uma coisa limpa, e com o cutelo na mão, aquele pecador, ele sentia a terrível dor de ter que sacrificar um animal que representaria o seu pecado, que ele deveria morrer pelo seu pecado. Então, Deus, através do santuário, ele estava inculcando na mente das pessoas quão terrível é o pecado, o nosso pecado. A ponto de que você pegar um animalzinho, tem que cortar, porque aquele animal representava ele. Então, o sumo sacerdote, aliás, o sacerdote, preste bem atenção nisso, irmão. O sacerdote, ele pegava aquele animal, aquele sangue do animal, e voltava para dentro do lugar santo e fazia a expiação por aquele pecado. Ele depositava aquilo diariamente. Deus disse a Adão, disse para Moisés, uma vez por ano, Arão vai se vestir e vai fazer uma restauração do santuário. Ele vai limpar, ele vai purificar esse santuário. Ele vai pegar todos esses pecados que simbolicamente estavam ali e nós vamos levar lá para o lugar santíssimo. E lá, diante da arca do concerto, ele vai fazer a expiação por todos os pecados daquele ano inteirinho. E ali será chamado Dia do Perdão. Ali será chamado dia, o Yom Kippur. E a minha presença vai ser realizada ali. E ali será o Shekinah, a minha presença. Eu vou perdoar simbolicamente os pecados daquela nação. Isso é uma aliança perpétua, Moisés. Vocês farão isso. E agora eu queria ler para vocês Hebreus. Hebreus 9, 24. Diz assim, aqui na Bíblia, na versão King James. Cristo não adentrou em um santuário erguido por mãos humanas, como Moisés fez. Uma simples ilustração do que é verdadeiro. Era uma simples, apesar de todos os detalhes, ele não era nada comparado ao santuário no qual Cristo adentrou após a ascensão ao céu. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. João, quando viu Jesus, disse, esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus era o único, ele era o Cordeiro que haveria de vir morrer pelo pecado da humanidade. Quando Jesus veio, morreu, subiu ao céu, ele entra no santuário, ele fica ali no lugar santo, intercedendo por cada um de nós. Mas aonde entra a Igreja Adventista aí, Renato? Sim, agora a Igreja Adventista entra agora em Daniel 8,14. Daniel 8,14. Agora que você sabe que Deus, através dos tempos, ele construiu esse santuário para que ele fizesse ali presente com todos os detalhes, uma série. Se você quiser saber todos os detalhes, leia Levíticos 16, Êxodo 30. O ritual ele é enorme. Por exemplo, o dia do perdão, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, era realizado uma única vez no ano. Esse dia da expiação era o dia que Arão entrava no lugar santíssimo, no Santos dos Santos, para fazer uma expiação geral pelo pecado. Esse dia era o dia 10 do 7º mês. Esse dia podia cair numa segunda, numa terça, numa quarta. Ele era sábado. Ele era um grande sábado. Ele era um sábado. E nesse dia era descanso absoluto.
ninguém fazia nada. Nesse dia, todo o povo se vestia de saco e ficava em oração e humilhação. Humilhação. Esperando que Deus aceitasse o sacrifício de Arão através do bode expiatório, do bode emissário, que depois Arão depositava na cabeça desse bode um sangue que representava todos os pecados de todas as nações. Esse sangue, esse bode levava isso para o deserto. Ele levava para o deserto e lá esse bode morria com os pecados de todos. Uma espécie de um simbolismo daquilo que Jesus faria quando ele voltasse. Mas aonde entra a igreja adventista aí, Renato? Daniel 8,14. Vou abrir aqui. Daniel 8,14. Vamos achar aqui nas nossas Sagradas Escrituras o livro de Daniel. Muito interessante, onde ele traça toda a história da humanidade até os nossos dias. Nós estamos vivendo os pés da estátua, depois dos pés da estátua. Não há profecia mais que isso. Mas aqui, em Daniel 8,14, nós temos aqui Daniel angustiado. Porque ele tinha feito uma pergunta, ele tinha tido uma visão. E essa visão ele não conseguia ter a resposta, o começo, o meio e o fim dessa visão. Então, Daniel, vamos ler o Daniel a partir do versículo 13, para contextualizar melhor. Então ocorreu que eu ouvi um kadosh, um ser angelical, um anjo, que indagava ao outro anjo: até quando durarão os acontecimentos anunciados por essa visão? Até quando estará suspensa a verdadeira cerimônia do sacrifício diário? O sacrifício diário era aquele do santuário. Tinha sido destruída por Babilônia. Nabucodonosor, ele invadiu Jerusalém e destruiu o nosso templo. Até quando a abominável e devastadora prevalecerá? A abominável e devastadora prevalecerá? Até quando o templo ficará danificado? O exército do céu deverá se submeter ao poder do chifre e ambos serão pisoteados? Então, aqui tem um diálogo entre dois anjos conversando. Até quando vai acontecer essas coisas? Então veio uma resposta. Então ouviu a resposta: todos esses eventos passarão e acontecerão em 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será restaurado, será purificado. Quem leu isso, irmãos? Guilherme Miller. Guilherme Miller, quando ele lê essa passagem, ele era um estudioso da Bíblia. Guilherme Miller, agora, ele fica encucado. Ele fala assim: mas dos 2.300 tarde, o santuário será purificado? Nos dias de Guilherme Miller, ele aprendeu na igreja que o santuário era a terra. A nossa terra aqui, que nós dizemos, era o santuário. Eles tinham essa doutrina na cabeça. Então, o Guilherme Miller, ele viveu, a sua melhor idade foi no ano de 1823, 1824, 25. Ele começa a estudar a Bíblia. E, por incrível que pareça, muitos dos acontecimentos relatados em Daniel começam a ocorrer nos seus dias. O sol, o terremoto de Lisboa em 1725, ele teve essa notícia. O terremoto de Lisboa, meus irmãos, o relato é terrível. É pior que o tsunami do ano de 2006, 2004, se não me engano, que matou 300 mil pessoas na Indonésia. O terremoto de Lisboa, de 1795, ele acabou com toda a costa da Europa. O descritivo é que o mar, ele voltava como se fosse um pergaminho e destruía, ele voltava com altas ondas. O escurecimento do sol. A lua se transforma de sangue nos seus dias.
O livro de Daniel sendo aberto em todas as escolas bíblicas da sua época. Então, Guilherme Miller pensou, se eu descobrir quando começa e quando termina as 2.300 tardes, pronto. O santuário será purificado, é a purificação da terra, é a volta de Jesus. Se eu descubro isso, gente, que notícia aquilo foi. É como mel comendo, era saboroso, a notícia era muito boa, era o guissareira. O líder conseguiu angariar aderentes, simpatizantes, igrejas, membros, e ali houve conversões, as pessoas iam se convertendo porque a notícia era muito boa. E ele descobre que de 457 era o ponto inicial dessa profecia. E aí ele faz uma conta. 457, há 70 semanas cortadas. Chegariam em Cristo 490 anos, determinada para o povo. Ele foi fazendo esse mapeamento, foi mapeando, e ele chega agora à conclusão de 1844, que é a data que acabam as 2.300 tardes, que o santuário seria purificado. Porque ele sabia, ele achava que a terra era o santuário. Então, ali, estabeleceu-se que Jesus voltaria no dia 22 de outubro, a última data, de 1844. Mas isso não aconteceu, sabemos que não aconteceu. No dia 22 de outubro de 1844, assim como Arão entrava no lugar santíssimo, Jesus agora, ele sai de onde ele estava até 1844. Onde que ele estava? Ele estava no lugar santo, recebendo as nossas orações, intercedendo por cada um de nós diante do Pai. E agora é a hora de purificar o santuário celestial. Houve em 1844 uma grande decepção para as igrejas batistas, anglicanas, pentecostais que haviam, metodistas, anglo-saxões, católicos. Milhares e milhares de pessoas convertidas na esperança da volta de Jesus. Esses batistas, anglicões, da anglicana, os metodistas, todas as religiões protestantes da época, esses que aguardavam a Jesus voltar, eram chamados de adventistas. Os adventistas, porque eles aguardavam um Jesus que, pela profecia, estava iminente de chegar. Isso não aconteceu. Um erro do evento. Jesus não voltou. Mas Jesus, ele dá um movimento. Ele sai do lugar santo e abre o véu. Ele entra no lugar santíssimo. Aqui está o detalhe da doutrina adventista, irmão. Ninguém tem esse conhecimento. Jesus, ele sai do lugar santo, assim como no tabernáculo terrestre, como está no Hebreus, que ele adentra ao santuário celestial. O santuário celeste, Arão, ele entrava no lugar santíssimo para fazer expiação diante da arca do concerto. E agora Jesus está, hoje, diante da lei de Deus. Mas diante da lei de Deus, ele está com suas mãos cravejadas. E ele diz, Pai, eu derramei o meu sangue por aquele filho que aceitou o meu sacrifício na cruz. Se por um lado Deus é justiça, que é a justiça, que é o pecado que é mostrado pela lei dos 10 mandamentos, está no lugar santíssimo, que como nós vimos em Apocalipse, está no céu. A lei de Deus cobra a justiça, mas as mãos cravejadas de Cristo cobra a graça. Todo aquele que confessa o seu pecado, que aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, ele está livre da pena, dos mandos, da cobrança da lei de Deus. Então, hoje, Jesus está no lugar santíssimo.
E ele não tem outro lugar quando ele sair disso daqui. Quando ele sair do lugar santíssimo, sabe para onde ele vem, irmãos? Ele, agora sim, ele vem para a terra. Ele vem buscar o seu povo. Vai ser a glorificação. Assim como Arão, o povo ficava na expectativa de Arão lá dentro. Ele tinha umas vestes cheias de sinos, uma roupa era uma indumentária, uma corda era amarrada em sua roupa, para que caso ele fosse fulminado na presença de Deus, porque ele não estava devidamente purificado. Então o povo ficava naquela expectativa que quando Arão saía para o povo, era uma alegria imensa. E hoje nós esperamos Jesus voltar. Jesus está no lugar santíssimo, intercedendo por cada um de nós. Mas também ele está fazendo uma variação de todos que morreram desde Adão até os nossos dias. Isso nós chamamos de um juízo investigativo. Isso é uma doutrina da Igreja Adventista. Isso requer um estudo minucioso para você saber aonde nós estamos na história. Como está a sua vida? O estudo do juízo investigativo. Mas aqueles que depositam a sua confiança no Cordeiro, confessam o seu pecado, estamos livres da pena de morte. Porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Ele não adentrou um santuário feito por mãos humanas. E para terminar, irmãos, eu queria ler, porque nós não temos tempo. Isso caberia uma semana de oração para que todos os detalhes, são detalhes interessantíssimos, são coisas muito... É uma lição, muito legal. Né? Porque quando Miller ficou decepcionado, as pessoas abandonaram a igreja, abandonaram a pregação, xingaram Miller, xingaram ele de tolo. E Miller, ele não viveu para ver o que nós somos hoje. Os adventistas, sétimo dia. Porque eles descobriram, quando decepcionados ficaram, eles foram reestudar a Bíblia e descobriram que era necessário que profetize novamente. Porque aquele que virá, eu vou ler aqui para vocês em Hebreus 10, uma das promessas que Deus fez para essas pessoas, para nós que estamos aqui. Hebreus 10, versos 35 ao 39. Mais uma vez aqui vamos ler as Escrituras Sagradas. As pessoas que sobraram, que não desistiram do evento, da volta de Jesus, eles se perguntavam, aonde nós erramos? O que nós erramos? Em jejum e oração, eles receberam a resposta de Deus. E eles profetizaram novamente, e eles estudaram o processo de purificação do santuário. E aí eles entenderam que, assim como na terra, o modelo que Deus instituiu, no céu também haveria necessidade de uma purificação. Mas como? O céu pode ter, o que tem no céu para ser purificado? As nossas orações que lá chegam. As nossas orações. E para terminar, meus queridos, gostaria de finalizar com esse texto. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso galardão. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcançareis plenamente o que ele prometeu. Ou seja, pois dentro em pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Muito obrigado pela atenção de todos. Um forte abraço.